Ora, muito boa noite, meus estoicos seguidores. Bem-vindos ao nosso episódio habitual de terça-feira, o Livremente. Este nosso episódio que faz parte de um projeto online que começamos em janeiro deste ano e tem ancorado em dois objetivos. Um, que é aumentar o sentido de responsabilidade individual, e o segundo, de reduzirmos a visão de vitimização. E, portanto, quanto mais nós conseguimos falar uns com os outros numa perspectiva de darmos ciência de forma informal e também ancorado em metáforas e exemplos, mais vamos conseguir, obviamente, ficarmos todos mais inteiros e mais capazes de comunicar melhor uns com os outros. Boa noite a todos, bem-vindo António, bem-vinda Sandra. O objetivo deste programa hoje é um programa que tem a ver com um padrão muito frequente que nós encontramos em muitas pessoas, que é nós basicamente estarmos mais prontos para responder às necessidades dos outros e muitas vezes esquecermos as nossas próprias necessidades. E depois é como eu digo aí no nosso texto de apresentação, bem-vinda Sandra, bem-vinda Susana, Maria. Quando um amigo está mal e partilha a necessidade de atenção desse amigo, por regra nós vamos estar lá, como bons amigos que somos. Quando gostamos de alguém, convidamos para jantar ou damos um dia especial, oferecemos esse dia especial às pessoas porque essa pessoa merece. Somos também capazes de elogiar quem apreciamos. E estes gestos de compaixão são obviamente bonitos, são fundamentais para nós construirmos relações boas uns com os outros. No entanto, a questão que se coloca é o quanto é que nós nos autoelogiamos ou conseguimos apreciar os bons momentos que podemos dar a nós próprios. Ou o quanto é que vocês se convidam a vocês próprios para darem um bom dia ou um bom momento ligado aos vossos prazeres, aos vossos hobbies. Será que adiam quase sempre aquilo que tem a ver convosco e só respondem às necessidades do presente e acham que está errado cuidar de vocês? Portanto, é um bocadinho isto que nós vamos falar hoje. Este projeto que começamos em janeiro é um projeto que tem o apoio da M Saúde e temos a partir de agora também, de uma forma formal, o apoio do Bom Dia, o jornal da diáspora portuguesa, que, portanto, eu acabei de vir da Alemanha este fim de semana, de Düsseldorf, ou como é que se diz, é Düsseldorf, que é assim que se tem que dizer, não é? Porque o U não se pode dizer Düsseldorf. E foi um evento e foi um fim de semana em cheio de trabalho e de conhecermos muitos portugueses que estão imigrantes por este mundo fora, na diáspora, não é? E, portanto, muitos de vocês de várias partes do mundo que percebem e que estão com a língua portuguesa, dos 9 países oficiais de língua portuguesa, em que estão fora do seu país de origem, estão de facto a lutar por uma vida diferente fora. E, portanto, um abraço para todos os portugueses que estão fora e todos os que estão fora do seu país de origem, porque de facto é preciso realmente ter resiliência e muita força para conseguirmos suportar as diferenças e os contrastes que temos em relação aos nossos ambientes de casa. Portanto, vão colocando questões, vamos falando sobre este tema. E por isso, a primeira coisa que gostava de partilhar convosco como recomendação importante para terem também esta compaixão ou autocompaixão é a importância de celebrarem as vitórias. Porque se nós não conseguimos celebrar as vitórias, nós acabamos por só reagir emocionalmente quando as coisas estão más ou quando nós não conseguimos obter os nossos objetivos ou alcançar os nossos objetivos. Quem é que daqui, por exemplo, quando tem notas da escola ou da faculdade ou numa prova de formação, parece que é muito difícil e luta muito e consegue chegar ao objetivo de alcançar o resultado que quer, mas depois, quando alcança o resultado que quer, tem quase que aquela sensação de que parece que não fiz mais nada que a minha obrigação.
Quantos de nós que estamos perante as provas que fazemos de avaliação ou de entrega de relatórios ou de trabalhos nos prazos devidos e que no final parece que, apesar de, sei lá, termos feito algo que poderia ser diferenciado, parece que não fizemos mais nada que a nossa obrigação. Ou quando partilham isso com alguém e, por exemplo, as pessoas com quem temos vínculo, nomeadamente pais ou irmãos ou amigos ou familiares, parece que nos fazem sentir que aquela boa nota ficou perdida no meio do jantar. Portanto, olha, era só para dizer que eu tirei a melhor nota da turma, ou consegui concluir o ano letivo, e portanto era para partilhar a notícia. Se não te importas, podes-me passar o arroz, por favor, ou podes-me passar aí o entrecosto, e no meio daquele momento de refeição, nós acabamos por colocar ao lado de um momento trivial um momento diferenciador. E se aquele momento diferenciador eu não o sinto como algo que vale a pena ser celebrado, a pergunta é como é que eu vou reforçar emocionalmente as conquistas que temos quando nós basicamente inibimos quando a vida corre bem, nesses momentos, e acabamos por quase querer só celebrar, querer só dar atenção ou reagir emocionalmente quando a vida corre mal. Aliás, quantas vezes a vida está a correr bem em muita gente e nós acabamos por ter aquela sensação de que este momento está a ser bom demais. Isto se calhar é melhor não nos entregarmos. Portanto, não te entregues a esse momento, porque esse momento está a ser bom demais e a vida não é isso. Quem é que daqui partilha essa visão de que quando as coisas correm bem parece que não se podem entregar a esse bom momento emocional, porque isso não é vida? E portanto, esta forma de nós conseguirmos olhar para a realidade e não apreciarmos a realidade pelo sucesso alcançado vai fazer com que eu me iniba para o lado bom e não tenha uma reação, e só tenha uma reação para o lado mau. Isto vai desequilibrar, de um ponto de vista emocional, a nossa resposta perante aquilo que de facto é a vida. E nunca se esqueçam que o valor das coisas, o valor das nossas conquistas, tem sempre a ver com o custo do processo. O resultado das nossas ambições, dos nossos desejos, o resultado das provas a que nós nos sujeitamos, portanto, aquilo que nós procuramos alcançar, o valor do que nós vamos alcançar tem sempre a ver com o custo do processo. Se o custo do processo acaba por não ser consciente nem apreciado, ou se é fácil demais, o valor do resultado vai ser sempre menor. E, portanto, quando eu consigo alinhar o processo com o resultado, nós acabamos por entender melhor o porquê que eu devo suportar o caminho para conseguir chegar a esse resultado. Quando chego ao resultado de um processo que me custou, e reparem neste pormenor, quando eu tenho um objetivo, tenho um processo para lá chegar, se nós fazemos esse percurso e alcançamos o objetivo e não celebramos esse objetivo, não celebramos esse marco, nós estamos a boicotar a valorização do processo para alcançar essas metas. O que faz, por exemplo, desmotivar para futuras ambições ou futuros desejos que possamos ter. E, portanto, isso vai nos aumentar sempre mais um pouco a vulnerabilidade, porque nós começamos a pôr mais em causa os processos para os resultados quando eu não celebro esse resultado. Por isso é que é importante celebrar as vitórias. Celebrar as vitórias é fundamental. Porque celebrar vitórias é um momento de alegria. E a alegria é sempre temporária. Se eu quero ter momentos de felicidade, que é o que toda a gente diz, quem, por exemplo, daqui, agora digam aí nos comentários, quem é que daqui não quer ser feliz? Não é? Levanta a mão quem quer ser feliz. Não é? E o que é certo é que o que é a felicidade? A felicidade é um instante de vida que vale por si só. E reparem que é nos momentos mais desprovidos de utilidade, é nos momentos mais desprovidos
de interesse que nós vamos saborear o momento. Porque se tudo que eu faço tem que ter um fim ou tem que ter um objetivo final e eu não aprecio o momento por si só, eu acabo por não treinar a capacidade de apreciar e celebrar os momentos que a vida vai dando de acordo com os objetivos que conquistamos. E, portanto, se eu não celebro os momentos, porque me inibo de celebrar esse momento, com essa ilusão de que, cuidado, olha que isso não é vida, não é? Diz aqui o António, isso chama-se excesso de modéstia. Sim, porque o excesso de modéstia ou a inibição perante as coisas boas tira-nos suma à vida. Eu costumo dizer sempre que o vosso prato favorito só é bom porque termina. Se eu comesse o meu prato favorito de manhã, de tarde, à noite, ao pequeno almoço, ao almoço, ao jantar, 7 dias da semana, 30 dias do mês, 12 meses por ano, durante a vida inteira, eu não tinha o prato favorito. Eu tinha a ração. E, portanto, eu quero apreciar o prato favorito e por isso eu sei que ele vai terminar quando eu o começo a apreciar. E, portanto, se eu não consigo apreciar o momento enquanto ele dura, eu perco a oportunidade de celebrar esse momento. E todos os momentos que nós deixamos de celebrar, isto nunca se esqueçam, que todos os momentos que eu deixo de celebrar, porque naquele momento valem a pena, independentemente de todas as outras camadas da vida que possam estar por resolver. Se aquele momento que vale a pena, eu me inibo de o viver, porque acho que isto não é a vida, o que eu vou fazer é vou atrofiar a minha força e a minha capacidade de conseguir superar novos momentos ou novos desafios. Porque nós precisamos alimentar o momento e precisamos viver esse momento para ele ficar marcado na memória. E, portanto, quanto menos eu sei viver o momento, mais esse momento me passa ao lado. Se esse momento me passa ao lado porque eu estou quase que a escolher abdicar de viver esse momento, eu acabo por o perder e tudo que tem menos carga emocional, tudo que pesa menos emocionalmente, acaba por ser esquecido. E é por isso que as nossas memórias, quanto mais fortes emocionalmente elas são, mais nós vamos conseguir cimentar as memórias. Quanto mais fraca ou mais ténue for a experiência emocional, menos memória vamos ter. Dou-vos o exemplo. Peguem na vossa data de nascimento. Pensem na vossa data de nascimento. Pensem, por exemplo, no dia 14 de março deste ano. E no dia 14 de março deste ano. E a vossa data de nascimento são 2 datas. E eu quero-vos perguntar como é que foi o vosso dia de aniversário e como é que foi o dia, a outra data. E quando vocês têm o dia 14 e a vossa data, qual é a data que vocês conseguem descrever melhor? É a data que tem significado emocional. Porque é a data que tem significado emocional que faz com que a memória fique guardada para depois nós mais tarde a recordarmos. Se eu me inibo perante as celebrações que a vida me pode dar, ou seja, se eu boicoto as vitórias que a vida me dá ou os momentos bons que a vida me dá, e se eu basicamente sou atropelado pelos problemas que vêm ter comigo na vida, e portanto o que é mau vem ter comigo porque eu não escolho, e eu apenas reajo e tenho que saber o que fazer com aquilo que está a acontecer. E se o lado bom eu me inibo de viver porque acho que isso não é vida, cuidado, não te entregues porque isso não é vida, ou então senti-me culpado porque estou a apreciar esse bom momento, isto é uma distorção da percepção em termos emocionais que vai boicotar o equilíbrio da balança para o lado bom da vida. Então nós temos que celebrar as vitórias, precisamente porque elas vão terminar. As vitórias são sempre temporárias, porque é uma batalha que é ganha, e se eu não aprecio essa vitória e esse momento que correu bem, então essa memória vai ficar mais ténue, eu vou vivê-la menos, e é uma regra para a vida. Tudo aquilo que me acontece e tudo que me acontece enquanto eu estou a pensar, eu deixei de viver. E, portanto, a vida é o que acontece enquanto eu penso nela. Ok? Registrem que esta frase é bonita. A vida é o que acontece enquanto nós pensamos nela. E, portanto,
Se eu quero de facto apreciar o momento, eu tenho que me entregar a ele e saber celebrar esse momento. Isso é mesmo fundamental. Diz aqui o nosso Sputnik Cars, o António, quem viu o GP, o Grande Prémio de São Paulo de Fórmula 1 deste fim de semana. Quem viu, hein? Quem viu? Digam aí quem viu este Grande Prémio. Viram como o Lewis Hamilton celebrou a sua vitória com a bandeira do Brasil depois de tanto boicote que sofreu? Um ótimo exemplo, não é? A celebração. E reparem a parte curiosa. É essa relação que eu estava a falar há pouco. Quanto mais boicote, quanto mais adversidade há no processo, mais eu vou ter que saber apreciar o resultado. Aliás, o valor do resultado vai ser tanto maior quanto mais me custou o processo e o caminho para lá chegar. E, portanto, como diz aqui a Gisele, boa noite Gisele, é que trouxe mais memórias. Nós trazemos tanto mais memórias quanto mais experiências emocionais nós temos. Quanto menos experiências emocionais, menos memória vamos ter. Uma das evidências que nós podemos perceber pela investigação científica nesta área é que a emoção é o carimbo da memória. Quanto mais impacto emocional uma experiência tem em nós, mais essa memória fica guardada na nossa vida. Quanto menos impacto emocional uma experiência tem em nós, mais se dispersa e mais se perde essa memória. E por isso o significado que nós damos às experiências é fundamental. Saber celebrar as vitórias é uma âncora fundamental para nós conseguirmos ter uma melhor compaixão ou deixarmos de adiar aquilo que tem a ver connosco. Portanto, a vida é o que é, nós pegamos na vida com aquilo que temos, com a realidade que temos, e não com aquilo que deveria ter sido ou com a vida que quero ter para o futuro. Porque se eu funciono em função da vida que não tenho, eu vou estar sempre mais vítima das circunstâncias e vou estar sempre mais a arrastar-me em dor e sofrimento e fragilidade. Portanto, eu se fico a ter um discurso interno no meu pensamento em que a minha lógica é sempre dizer porque eu deveria ter feito, eu deveria ter tido, porque eu se tivesse uma vida diferente, se eu tivesse num país diferente, se eu tivesse uma família diferente, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um emprego diferente, se eu tivesse uma formação diferente. Há uma regra que é transversal a todos nós. Todas as vidas que nós não vivemos são sempre melhores do que as vidas que nós temos. E, portanto, a vida é a vida que temos. E se eu quero mudar alguma coisa, se eu não estou confortável na vida que tenho, eu tenho que pegar na vida onde ela está, com o que tenho, nos contextos que tenho, e conseguir visualizar para onde quero ir para depois definir um processo para lá chegar. Aliás, se repararem aqui na parte de trás, eu pus um quadro novo ao lado do nosso Livremente, do nosso logotipo. E o quadro novo é, não sei se estão a ver, mas eu ponho mais perto. Ora bem, está ao contrário, não é? Portanto, mas o que diz aqui é Do what you can with what you have where you are. Portanto, do what you can with what you have where you are. Faz o que tu podes com o que tu tens onde estás. Portanto, adorei este quadro. Portanto, é literalmente isto. Parece que foi mandado fazer por mim. Porque esta realmente é uma realidade que é uma das grandes evidências que dá para perceber quando se trabalha em psicoterapia com a maior parte das pessoas ou quando se faz um treino de desenvolvimento pessoal para as pessoas se conhecerem melhor e para conseguirem realmente agir sobre o seu próprio mundo, porque a vida não é aquilo que nos acontece, mas sim aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. O segundo ponto. Se nós vivemos numa perspectiva, numa lógica de mais ou menos, então como é que te sentes? Mais ou menos. Então, queres fazer ou não queres fazer? Sim, pode ser. Vamos para este lado ou vamos para aquele? Tanto me faz. Se eu vivo num talvez, se eu vivo num assim, se eu vivo num mais ou menos, os resultados que vamos ter e a resposta emocional que vamos ter vai ser literalmente a mesma. Portanto, se eu exijo de mim o mais ou menos, eu vou alcançar o mais ou menos. Se eu estou indeciso porque tenho medo das decisões ou de tomar decisões, eu vou aumentar sempre mais a minha fragilidade. E, portanto, o dizer sim ou não, em muitas circunstâncias da nossa vida, não é um problema. Dizer sim ou não são apenas posições diferentes, são escolhas diferentes. E, portanto,
quando nós chegamos ao ponto de levar um julgamento para tudo o que nós fazemos. Como, por exemplo, chegarmos ao ponto de ter medo de escolher um restaurante quando o parceiro ou a parceira ou os amigos querem ir a um sítio. E, portanto, se me dizem, queres ir ao sítio A ou ao sítio B? E eu parece que transformo essa escolha num problema, eu tenho que perceber que, se calhar, há muitas escolhas da nossa vida que são só diferentes. E, portanto, eu não tenho que transformar em problema uma escolha que simplesmente é diferente. Porque o que nos interessa, nesses momentos, é colocar-nos num contexto que sirva, ou seja, um contexto social que sirva para a interação. Não me interessa tanto, ou seja, o objetivo não é ir comer, ok? Quando nós combinamos refeições, ou jantares, ou almoços, ou cafés, o que quer que seja, com amigos, ou com algum familiar, ou um namorado, ou parceiro, ou o que quer que seja, o nosso objetivo não é ir comer, ok? O nosso objetivo é colocar-nos numa situação social, num contexto social, em que proporciona um ambiente de relaxamento e de conversa para que nós possamos dialogar e passar um bom momento. Se eu transformo uma ida a um restaurante, ou um café, ou o que quer que seja, e transformo esse momento num momento dramático de escolha, de que eu vou lá quase como se fosse um júri de um restaurante de estrela Michelin para julgar a refeição, se está bem temperada, se não está, então eu estou a exagerar a importância e estou a desvalorizar qual é o objetivo daquele momento. Aquele momento não é para nós estarmos, não é para estarmos a ser um júri do restaurante. Nós estamos a usar um contexto do restaurante ou do café para podermos conversar com os amigos. E, portanto, é secundária a escolha se vai para o restaurante A, B, C ou D. Ou seja, eu estou a pôr um peso demasiado num julgamento de uma escolha que é secundária para aquilo que é o mais importante. O mais importante, de facto, é nós conseguirmos despachar uma decisão situacional, contextual apenas, que serve para proporcionar aquilo que é o mais importante. E, portanto, tomar decisões de sim ou não ajuda-nos muito mais a conseguir ter esta prática de autocompaixão, de cuidarmos de nós próprios, do que andarmos a gerir tudo em função do talvez, do mais ou menos, tu é que sabes, tu é que decides, como se houvesse um problema a tomar decisões. Nós sofremos muito mais na vida quanto menos decisões nós tomarmos. Por isso é fundamental nós tomarmos decisões, principalmente para decisões que são de circunstância, que não vai ter um impacto dramático ou consequências na nossa vida. E, portanto, há montes de decisões que têm a ver com a roupa, têm a ver com os lugares onde se vai, têm a ver com se é almoço ou se é jantar, como se fosse um problema ou se fosse algo ofensivo tomar uma decisão. Não é ofensivo tomarmos decisões que, ainda por cima, o outro pode não querer, e se não quiser e for um bom amigo, ou se for uma pessoa também que consiga ser igual a ela própria, essa pessoa vai-me dizer que se quer ou se não quer. E, portanto, eu digo, olha, eu por acaso prefiro ir ao A, eu proponho o irmos a A. E o outro diz, ok, eu por acaso não gosto muito de ir a A, pode ser B. E se para mim é igual ao litro ir ao A ou ir ao B, então, ok, que assim seja. Mas reparem que foi preciso eu ter tomado a decisão do A para o outro decidir o B. Portanto, eu até ajudei o outro a tomar a decisão. Isto treina-se. Isto não é fácil de nós conseguirmos ir desenvolvendo esta capacidade de não vivermos num permanente talvez, num permanente mais ou menos, num permanente vamos indo e vamos vendo, ou num permanente amanhã decido. Porque tudo que for adiar constantemente aquilo que tem a ver com decisões que são importantes para nós estamos a atrofiar e a aumentar a nossa vulnerabilidade e que nos faz, obviamente, sofrer mais. Portanto, e isto não é estar a pôr ninguém em segundo plano, nem ninguém em primeiro plano. É nós sermos iguais a nós próprios. Porque o nosso instinto pede e decide, faz muitas decisões, se vocês ouvirem essa pequena vozinha que nós vamos tendo dentro de nós. Portanto, nós vamos quase que conversando, não é? É quase que uma conversa interna que vocês vão conseguindo ajustar. Será que ele devia fazer mesmo isto? Mas será que ele vai ficar chateado? Será isto? Será aquilo? Eu, por acaso, quero ir ao A. Mas será que ele vai pensar isto de mim? Será?
Estão a complicar. Simplifiquem. É muito mais importante fazer escolhas mais fáceis, porque se temos duas pessoas inteiras, vamos poder ter opiniões diferentes. Não há problema nenhum termos opiniões diferentes. E se a Paula, se a Rosalie, se a Sónia... Portanto, se qualquer um de nós que estamos aqui a conversar, se temos opiniões diferentes de algo, não é porque temos opiniões diferentes que eu vou transformar isso numa ofensa, aliás, numa maturidade máxima, em termos do espectro emocional, ou seja, imaginem uma linha entre a imaturidade máxima e a maturidade máxima, em que a pior forma a pior forma de reagir em termos emocionais é com a violência, e a melhor forma é com o sentido de humor. E, portanto, quanto mais eu consigo transformar em leve certas decisões e não dramatizar, isto vai fazer com que eu aceite a vossa decisão diferente e a minha decisão diferente, para que possamos conversar. E quanto mais duas partes sabem conversar, porque não têm medo de ser iguais a si próprias, mais a comunicação atinge um patamar e uma confiança que traz cumplicidade e que traz qualidade da relação. E, portanto, se vocês querem qualidade e cumplicidade nas relações, para sabermos de facto quem é a pessoa, vocês têm que ter opiniões diferentes, têm que aceitar que vamos ter opiniões diferentes. E o facto de termos opiniões diferentes não é um problema. Aliás, todos os padrões que nós encontramos quando avaliamos pessoas, nas suas várias características e formas de interpretar o mundo, a maior evidência é que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. É constante esta variável. E nós, o que é que fazemos hoje em dia? Nós vemos uma frase, ou vemos um comportamento, ou vemos alguma coisa que nós não gostamos de alguém e bloqueamos. Bloqueamos, cortamos, dizemos que já não gostamos. Ele pensa assim, ele pensa acolá, ela pensa disto, ela faz aquilo, ela veste isto, faz aquilo. E se nós nos vamos medir pessoas por inteiro, por causa de aspectos em particular, e se eu corto essa relação, eu começo a afastar-me de todas as relações, e o que vai resultar no final é que eu vou acabar muito mais sozinho, mais frágil e mais vulnerável. E, portanto, é esta capacidade de dialogarmos e sermos iguais a nós próprios que nos faz pessoas sempre mais inteiras. E pessoas inteiras realmente são mais abertas e conhecemos melhor. Porque se eu anulo a minha opinião no meio de um grupo, e se nós estamos a conversar todos, e estamos todos a dizer o mesmo, porque ninguém quer magoar ninguém, e isto hoje em dia acaba por levar muito para o politicamente correto, e no politicamente correto damos respostas socialmente aceites, e todas as pessoas que têm respostas socialmente aceites são respostas que são iguais às outras, no sentido em que nós temos medo de dizer aquilo que pensamos para termos opiniões diferentes. E nós nunca vamos amadurecer as nossas próprias opiniões se eu não tenho a contra-resposta, se eu não tenho a contra-argumentação. Então eu nunca vou vos conhecer, nem vocês me vão conhecer, se eu não digo aquilo que penso em relação às matérias ou aos assuntos que estamos a debater ou a discutir. Então o que é que significa? Que eu posso ter 5 pessoas e eu falo com uma, e se eu retiro esta e estou a falar com outra, ou com outra, ou com outra, se todos me dizem o mesmo, eu não conheço ninguém. E, portanto, este é o problema também dos dias de hoje. É que nós, ao termos medo de ter uma opinião própria, ao termos medo de assumir uma decisão de sim ou de não, e de afirmarmos aquilo que tem a ver connosco, isto, por exemplo, faz-nos aproximar uns dos outros, ou se calhar não ter tanta proximidade com outros. Então esta aproximação de uns e afastamento de outros não é um problema, são movimentos das relações sociais que nos fazem encontrar o grupo de pares mais certo. Ou os parceiros mais certos. Porque senão repetimos os padrões e vamos encaixar exatamente no mesmo tipo de queixas que dizemos que não queremos, mas temos comportamentos que estão todos alinhados com o resultado que nós dizemos que não queremos. E, portanto, isso é sempre mais vulnerável. Diz aqui, o António, quanto mais saborosa a vida, mais fácil se torna tomar decisões e arriscar. Não é saborosa. Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais seguros estamos da nossa própria vida, menos difícil se torna tomar decisões e arriscamos mais. Mas o risco vai ser tanto maior quanto mais eu consigo prevenir as consequências.
E, portanto, eu arrisco mais quando eu já penso nas consequências. Porquê? Porque ao conseguir prever resultados, eu vou conseguir gerir melhor, por exemplo, a estratégia e o processo para alcançar o resultado que quero. Por isso é que é importante tomar decisões, porque se eu penso na vida e se funciona na vida do tipo mais ou menos, e se eu digo que quero um resultado muito bom, mas o meu esforço é mais ou menos, o resultado que eu vou ter vai ser sempre mais ou menos. Portanto, tomar decisões é importante para nós conseguirmos também cuidar de nós. Porque se eu estou sempre disponível ou se digo coisas que não é o que eu quero dizer, eu vou fragilizar o meu equilíbrio pessoal. Por exemplo, outra coisa, ponto 3. Portanto, o primeiro era este, celebrar as vitórias. Ponto 2, não dizer talvez ou andar no mais ou menos, portanto, tomar decisões. Ponto 3, não estar constantemente a pedir desculpas pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Porquê é que eu tenho que pedir desculpa pela minha maneira de ser? E, portanto, nós não temos que pedir desculpa pela nossa maneira de ser, nós temos é que entender a nossa maneira de ser e se alguém acaba por ter alguma opinião diferente ou algum atrito, nós podemos conversar sobre isso para nós encaixarmos melhor uns com os outros. Aliás, vocês não se esqueçam que as pessoas todas muitas vezes dizem que querem diamantes, não é? Mas, quando se vai buscar um diamante, ele é um calhau que tem o diamante lá dentro. Portanto, nós podemos pensar nesta metáfora que nós podemos ser todos uns calhaus que andamos aqui todos uns com os outros e é preciso trabalho para polir o calhau até chegarmos ao diamante. E, portanto, nesta pedra preciosa que nós todos, se calhar, se tivéssemos o tempo de investir, podíamos encontrar um lado potencial e uma realidade muito mais interessante em cada um de nós, para funcionarmos melhor uns com os outros. Se calhar a vida era muito mais interessante se tivéssemos esse tempo para investirmos no nosso autoconhecimento e conseguirmos também ter debates com opiniões diferentes nos relacionamentos interpessoais, para que não haja este problema social que nós hoje temos, que é medirmos tudo por comparações. Quem não concorda comigo já me está a ofender e já me está a bloquear o caminho, já ser um obstáculo, já estou a ficar ansiosa porque o mundo não está a corresponder às minhas expectativas, está tudo errado à minha volta porque o mundo é injusto e não há isto e não há aquilo. Quando eu estou a comparar a vida com uma realidade que é utópica e que eu não... Era como eu dizia no princípio, eu não posso comparar a vida que tenho com uma vida que nunca existiu. Eu tenho que comparar a vida que tenho com a vida que foi, e se eu hoje estou melhor do que ontem, e hoje eu estou num patamar que se calhar, sei lá, se eu hoje estou a ler 5 páginas pela primeira vez na minha vida, porque eu até ontem lia 4 páginas, então hoje, ao ler 5 páginas de um livro, eu sou a minha melhor versão de sempre. E nós temos que ter uma sensação de superação para alavancar a motivação. Porque se eu não sinto superação emocional, portanto, se eu não aprecio a emoção, a tal regra número 1, celebrar a vitória, se eu não consigo celebrar as vitórias e apreciar a celebração e celebrar a vitória que eu fiz hoje, porque é a primeira vez, comparando com o dia de ontem e com a minha vida anterior até hoje, nunca antes consegui aquele resultado, então hoje somos a melhor versão que alguma vez existiu. Que houve aqui uma falha, provavelmente. Ok. Estão-me todos a ouvir bem? Estão todos a ouvir? E portanto, eu estava a dizer, eu comparo hoje com o que eu fui ontem e inspiro-me amanhã para eu continuar a evoluir. E portanto, a única comparação real que eu posso existir é o presente com o passado, mas eu, para saber onde estou, eu tenho que respeitar a história que eu não consigo mudar. E portanto, eu nunca vou ser quem eu sou hoje se eu me esquecer dessa história. Isto numa microanálise. Portanto, se vocês pensarem na vossa vida, e se a Nádia pensar na vida dela, com a idade que tem, se Gilmar, se a Medina, se o António, se a Rosalí, o Paula, a Sónia, por aí fora. Portanto, se todos vocês que estão aqui pensarem na vossa vida hoje, na vossa idade, e se vocês não tivessem a vossa história, para a idade que vocês têm hoje, aquilo que hoje são, se nós tivéssemos outra história, será que são quem são? Não. Nenhum de nós consegue ser quem é se perder a história que tem. Isto vê-se, por exemplo, quando há demências. As pessoas que perdem a sua história de vida
a pessoa deixa de ser quem é e quem está à volta já não reconhece aquela pessoa. Isto numa microanálise. Se eu levar isto para uma macroanálise social, se eu comparo o mundo de hoje com o mundo que devia ser, eu olho para o passado e digo que este passado está todo errado e vamos destruir tudo e vamos apagar tudo e vamos eliminar toda a história porque está tudo errado e é tudo muito injusto. Se eu apago um bocadinho esta construção de significados, nós vamos ter muito mais dificuldade em perceber de onde estamos, para onde queremos ir. Portanto, nós perdemos-nos muito mais no meio do horizonte que queremos encontrar. E, portanto, eu tenho que celebrar esses marcos e os ganhos para continuar a desenvolver esta capacidade de superação. Porque a motivação da nossa vida para continuarmos a evoluir tem que estar sustentada em superação e não frustração. Se vocês comparam a vida com a vida que deveriam ter, a vida que vocês têm é sempre pior do que essa vida. E, portanto, se eu comparo a minha vida com a versão que eu devia ser, a versão que eu devia ser é uma versão que nunca existiu. E todas as vidas que eu não vivi são vidas mais perfeitas e ideais do que a vida que eu tenho. E, portanto, eu tenho que pegar na vida como ela é e partir do momento em que estou com o que tenho para construir o que quero. E, portanto, é nesta dinâmica que importa nós conseguirmos gerir o nosso caminho. Portanto, nós não temos medo de ser iguais a nós próprios, assumir as nossas emoções e não pedir desculpa por sermos quem somos, porque isso vai sempre aumentar as nossas vulnerabilidades emocionais. E, portanto, eu pedir desculpa porque estou magoado com alguém que me disse algo que eu não gostei e ficar ofendido com isso, fazer de conta e depois sair de cena, isto é mais imaturo do que eu, por exemplo, se acho que essa pessoa vale a pena, eu posso falar com essa pessoa e dizer, olha, não gostei muito daquilo que disse, porque temos posições diferentes de interpretação. Porque o que diz desta maneira, mas eu acho que, na minha perspectiva, eu acho que é desta. E quando nós vamos argumentando e contra-argumentando, argumentando e contra-argumentando, nós vamos decompondo em partes a conversa para criarmos cumplicidade e qualidade das relações. E é assim que o mundo funciona, para funcionarmos com melhores relações interpessoais, termos um grupo de pares adequado, conseguimos encaixar melhor socialmente, que é para não andarmos todos aqui a reclamar uns dos outros, ou a bloquear uns aos outros, ou a dizer mal uns dos outros, porque isso é altamente tóxico e, por regra, só alimenta fragilidade e pessoas mais inseguras e que não conseguem ser iguais a si próprias. E nós temos que conseguir desenvolver isso para nós próprios. E se eu me identifico com estas inseguranças, com estas fragilidades, se eu me identifico com esta forma de estar e de olhar para o mundo à minha volta, então o fator comum a tudo, se eu começo a perceber que tenho este padrão, então eu posso evoluir, porque essa é a grande vantagem da consciência. Se eu consigo perceber que isto tem a ver com a minha maneira de olhar para as coisas, então eu sou todo poderoso para conseguir mudar essa forma de interpretar o mundo. Então eu faço este esforço. Eu estou a pensar desta maneira, qual era a outra articulação do pensamento, qual era a outra narrativa do pensamento que eu podia ter para conseguir dizer de outra maneira, uma forma mais consensual e mais assertiva para nós funcionarmos uns com os outros. Diz aqui o António, isto tem a ver com o nível de apreciação que se faz da vida. Exatamente, não é? Tem que haver um bom nível de apreciação da vida. E isso tem a ver com o ponto 1, que é aquela celebração. Quanto mais saborosa a vida, mais... Não, exato, esta já tinha lido. E diz aqui a Gilmarades, no começo do meu quadro eu me afastei de todo o mundo e só as tóxicas continuaram, isso só me fez mal. Exatamente, é um bom exemplo. Realmente, se eu estou só rodeado de pessoas que me fragilizam, eu tenho que... E isso é que é uma parte importante, que é eu não transformar o meu valor permanente em negativo por causa de estar num ambiente tóxico. Portanto, se o ambiente é mau, os contextos são maus, e eu começo, por exemplo, a desmotivar e a querer deixar de ser quem sou, eu tenho que provavelmente conseguir criar uma forma alternativa de usar esse ambiente tóxico para perceber que isso não encaixa comigo e eu quase ganho mais raiva que desespero, porque uma raiva focada leva à ação, enquanto que o desespero não. E se eu conseguir desenvolver uma raiva focada num processo que está ligado aos meus objetivos para eu conseguir sair de cena, daquele contexto, provavelmente foi mais tarde, quando conseguimos de facto sair desse contexto e construir mais valor, eu posso dizer que é uma interpretação
exigente, mas é madura, porque é boa pensar dessa forma mais tarde, é dizer, ainda bem que aquelas pessoas eram tóxicas para mim, porque graças a elas eu fiquei mais ambicioso e consegui construir o valor suficiente para mim próprio para ter a força de sair daquele meio. Porque se eu não tivesse a força de usar aquele ambiente negativo para eu me conhecer e para ir atrás daquilo que eu queria, eu se calhar continuava lá. E graças a eu não me identificar com aquele mundo, eu saí dele precisamente porque ele estava a ser mau para mim. Então eu transformei as minhas fraquezas em forças. Diz aqui a Nádia também. Se não faz sentido, discordo comigo, não há nada de mais. Titãs. Exatamente. É verdade, não é? Se não faz sentido, discordo comigo, não há nada de mais. É quase que nós concordamos em discordar. E quando nós conseguimos manter a paz emocional para conseguirmos fazer um debate maduro e competente e capaz, nós geralmente conseguimos sempre nos conhecermos melhor uns aos outros para funcionarmos melhor uns com os outros. Por exemplo, nós em Portugal, a taxa de divórcio nas estatísticas do INE, o Instituto Nacional de Estatística, estava nos 70%. Reparem que uma taxa de divórcio de 70%, acham que isto é tudo maus castings? Não é maus castings. Isto é falta de paciência para as relações conseguirem amadurecer o suficiente para que a conversa, a comunicação e a cumplicidade e os afetos, etc., sejam trabalhados para que as pessoas se conheçam melhor e consigam resolver os seus problemas. Se nós temos um problema e não falamos dele, temos ali um elefante no meio da sala que vai crescendo, porque vai sendo alimentado, fazendo de conta que ele não existe, e isto vai causar dano. Vai causar dano porque vai minando a confiança que nos une no início. E o que é que nos une no início? O lado espontâneo emocional. E, portanto, se eu me inibo emocionalmente porque já não posso ser igual a mim próprio por causa do que o outro vai pensar, por causa do problema, que está ali no meio da sala e que toda a gente vê, mas que ninguém fala, isto, obviamente, vai causar mais dano nas relações interpessoais e, obviamente, depois as pessoas preferem quase que acabar a relação em vez de construírem de parte a parte o esforço de comunicação. Porque a culpa nunca morre solteira no meio dos conflitos interpessoais. Há dois pontos de vista entre o assunto que está a causar o dano e o conflito, que tem a ver com a importância do tema ou da situação em si e a qualidade da relação. E se a relação que existe entre o valor do problema e o valor da relação não consegue ficar trabalhada para conseguirem encontrar um consenso, obviamente vocês não estão a ouvir-se uns aos outros, vocês estão a esperar que o outro acabe de falar para depois dizerem o que querem dizer. E, portanto, vocês nem estão a ouvir o outro numa discussão, porque estão à espera, ele quando é que se cala, porque eu preciso dizer isto, eu preciso dizer aquilo, eu preciso dizer aquilo outro. E se eu espero que o outro se cale para eu poder dizer o que eu quero dizer, eu não estou a conversar. Temos dois monólogos zangados um com o outro. E isto é má comunicação. Por isso é que depois existem técnicas nas psicoterapias que a ciência tem trazido para os processos de psicoterapia que ajudam, por exemplo, os casais a resolver conflitos ou cada um de nós a desenvolver competências de comunicação para conseguir criar melhor relação com o outro. Aqui diz o António, a falta de ousadia na tomada de decisões pode ser influenciada pelo medo interior, pois pelo medo nos inibimos de tentar. Exatamente, sim. Mas a questão é, o que é que eu tenho medo de tentar porquê? Por medo do que eu vou ouvir, por causa do julgamento dos outros ou por causa do que eu vou perder? E reparem que, primeira coisa da vida, é que eu não posso perder o que eu nunca tive. E, portanto, se é por aí que eu estou com medo, eu se calhar tenho que ir com o medo, porque ao fim e ao cabo, tudo que eu vou tentar e que nunca consegui, o máximo que pode acontecer é continuar sem conseguir. E, portanto, eu não perdi nada, tenho que processar emocionalmente um momento de emoção temporária negativa, mas amanhã, 24 horas, 48 horas depois, as coisas melhoram e, portanto, as coisas são superadas. Se eu começo a transformar cá está a importância de tomar decisões. Se eu transformo as decisões em problemas, então eu vou inibir-me sempre e começo a ter realmente medo da ousadia. Por isso é que convém pensar em voz alta, conversar com pessoas de confiança, medir as consequências dos nossos atos para que depois as decisões tenham a ousadia suficiente
para que, mesmo com algum medo, o comportamento acontece porque não tivemos medo de tomar a decisão, que é aquela regra número 2, que é não estarmos no talvez, nem termos medo de tomar a decisão. Portanto, ponto 4. Desvalorizar e não dar tanta audiência, ou seja, se isto fosse uma balança, não pôr tanta audiência no que os outros pensam e pôr mais audiência naquilo que nós pensamos. Porque se eu estou mais preocupado com o que vocês pensam em relação ao que eu quero dizer, eu nunca vou conseguir mostrar quem sou. E, portanto, eu vou inibir o meu lado espontâneo. E o que é que nos atrai uns aos outros? É a espontaneidade de nós sermos quem somos. E, portanto, é a congruência, a consistência de nós mostrar quem somos ao longo do tempo que começamos a sentir que aquela pessoa é genuína, que aquela pessoa é o que é. E quanto mais eu consigo mostrar quem sou da maneira que sou, igual a mim próprio, mais eu vou estar a dizer o que eu quero dizer, em vez de estar a meter os pés pelas mãos e a atrapalhar-me por causa de estar a pensar o que é que o outro está a pensar de mim. E quando nós pensamos o que é que o outro pensa de mim, nós vamos estar sempre a atrapalhar muito mais o nosso funcionamento e os nossos relacionamentos uns com os outros. Em algum momento, diz aqui o António, em algum momento magoamos sempre alguém, mesmo sem intenção. O facto de nós funcionarmos e comunicarmos uns com os outros faz com que vamos ter claramente momentos em que vamos dizer coisas que o outro pode ficar magoado, tal como nós podemos ficar magoados. Mas eu aceito que posso ficar magoado numa conversa. E porque eu aceito que isso faz parte da vida, eu não vou transformar isso num problema. Porque eu não transformo em problema uma realidade que eu não controlo. Se eu não controlo o que o outro diz, então não é um problema. Eu tenho que aceitar que o outro vai dizer o que quer dizer e eu, se me sentir magoado, eu vou exprimir igual a mim próprio o que eu sinto. Do tipo, olha, senti que agora foste um bocado abusivo, tiveste agora não te ficou bem o que acabaste de dizer, magoaste-me, porque não é desta forma que eu acho que devias ter dito. E depois o outro então tenta explicar-se e depois eu tento dizer, mas de que outra forma é que isto podia ser dito? E se calhar vamos aprofundando o diálogo, a comunicação, o que vai facilitar depois a cumplicidade, porque nós vamos querer resolver aquele mal-entendido, porque é complexo, de facto, sabermos pensar primeiro para depois falar. Por isso é que treina-se esta capacidade de comunicação uns com os outros. Diz aqui o Luís Celo, parabéns pelo conteúdo, sempre útil, muito obrigado. Diz aqui o António, ex-doutor Ivandro, pixelizado. Portanto, agora foi um momento Minecraft, que agora o Instagram me transformou. Era um jogo, Minecraft Dr. Ivandro. Ok. É um erro evitar a tristeza. Está aqui mais a Góis perguntar. É um erro evitar a tristeza. Que vos parece? É um erro evitar a tristeza? Não, porque a tristeza é uma emoção espontânea, uma emoção da nossa natureza. E, portanto, eu preciso conhecer a tristeza para conhecer a felicidade. E os momentos tristes vão passar e a felicidade também vai passar. O prato favorito é bom porque termina. O pôr do sol é bonito porque são aqueles 10 minutos em luz que fusque que sabe bem, mas vai terminar. Se não terminasse, era um problema, era uma seca, era rígido. Reparem que a tristeza rígida é que se torna problemática, porque a tristeza rígida é depressão. Se eu tenho ansiedades que me aparecem porque são de circunstância, elas são saudáveis, porque a ansiedade está ligada a um sentido de responsabilidade. E para eu não falhar na minha responsabilidade, eu fico um pouco mais ansioso, para estar mais atento às circunstâncias. Agora, se a ansiedade vira rígida, eu passo a ter uma perturbação da ansiedade por causa das preocupações excessivas que tenho em relação às coisas. Se eu tenho medos específicos rígidos, eu tenho fobias. Se eu tenho maneiras de pensar rígidas, eu passo a ter uma forma tóxica de funcionar socialmente. Por exemplo, se eu consigo pensar na vida de uma forma em que não consigo conversar com pontos de vista diferentes, e isto em termos sociais faz com que, ao não sermos assertivos naquela curva normal de funcionarmos uns com os outros, se nós começamos a anular essa capacidade de diálogo ao centro, de nós conseguirmos equilibrar a relação para uma comunicação assertiva de pontos de vista diferentes, e tanto ora vai mais para um lado, ora vai mais para o outro, porque vamos cedendo e conversando uns com os outros,
nós acabamos por fragmentar a comunicação, porque ficamos todos ofendidos, e se ficamos todos ofendidos, vamos criar dois grupos em que um lado da barricada está um lado a defender uma coisa e do outro lado da barricada está o outro lado a defender outra. E é por isso que depois nós vemos, sei lá, frases como eu já vi em placas, em campanhas sociais e políticas, que aparecia frases do tipo, como é que era? É uma frase brilhante que quem escreveu aquilo no mesmo placar não percebeu muito bem o que escreveu. Algo do tipo: tolerância acima de tudo, morte aos fascistas. E, portanto, quando nós temos os extremos a pensar desta forma, ninguém se entende. Então a natureza e o nosso funcionamento fica tóxico, em que no limite, quando nós não conseguimos comunicar, vamos baixar a qualidade da comunicação. Para onde? Para um território mais imaturo emocional, que nos leva para, por exemplo, a violência verbal e depois para a violência física. E é por isso que montes de sociedades, etc., evidenciam isso. É o que se vê na história, quando se vê o estudo ao longo dos séculos e da construção social, que isto nos leva, por exemplo, às guerras civis. As guerras civis é quando fragmentamos de tal forma a capacidade de comunicação junta que os extremos sobem e estão os dois tóxicos, porque estão os dois rígidos naqueles cantos, não é? Quando vamos para uma extrema-direita ou extrema-esquerda e estamos a funcionar nestes registros, isto faz com que não se consiga o diálogo. E quando nós não conseguimos dialogar, é como numa microanálise na nossa casa. Se eu estou a funcionar com uma família em que ninguém conversa uns com os outros, o que é que nós vemos? Vemos as famílias, basicamente, cada um por si fechado nos seus quartos, ou cada um preso aos seus telemóveis e ninguém fala com ninguém, numa paz podre, a fazer de conta, até o momento em que o elefante no meio da sala incomoda de tal ordem que rebenta em conflito, ou para sair de casa, ou para violência doméstica, ou para queixas na polícia, por aí fora. E, portanto, não devemos evitar, de facto, as emoções e a tristeza, como perguntava aqui mais a Góis, porque a tristeza faz parte da vida. Portanto, era aquela regra que eu vos dizia, a regra de não pedirem desculpa por serem quem são, por terem as emoções que têm. Outro ponto, treinem diariamente a capacidade de apreciar os momentos bons que a vida tem. Portanto, é fundamental nós termos esta capacidade de apreciarmos os momentos bons que a vida tem. Porque a vida dá-nos coisas boas todos os dias. Um banho quente. Reparem que um banho quente é um privilégio. Nós termos um banho quente é um privilégio. Nós termos uma refeição quente é um privilégio. Nós podermos apreciar, não é um dia bom, o sol a bater-nos na cara atrás de um vidro num dia de inverno, é um privilégio. E, portanto, a capacidade de nós apreciarmos pequenas coisas da vida, uma bolacha saborosa, ou um momento de uma música que seja uma música que nos faz fluir no momento. Portanto, esta capacidade de apreciar o momento, porque é no aqui e no agora que o presente se vive, e se eu deixo de viver o presente, ele passou. Nunca se esqueçam daquela frase que eu vos disse no princípio, que a vida é o que acontece enquanto eu penso nela. E, portanto, o momento voa. E por isso que vocês veem muitas vezes nos meus stories o carpe diem, não é? Portanto, esta lógica do carpe diem, viver o momento. E este viver o momento não é ou dizer, vamos apreciar o momento porque a vida vai acabar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a capacidade de eu entregar a mim próprio a experiência que pode acontecer porque eu posso dar essa experiência naquele momento. Esta capacidade de estar lá porque posso estar é uma escolha. Portanto, eu estou aqui, estou a falar convosco. Está-me a apetecer beber porque estou com sede. Mas eu posso pensar, o que é que eles vão pensar se eu vou beber? Não, eu posso pegar, por exemplo, na minha caneca, não é? Com o meu logotipo, não é? Com a minha frase, mudamos pelo que fazemos. Basicamente que é a conclusão de 6 anos de doutoramento com 600 pessoas estudadas durante esses 6 anos, enquanto estava em Portugal e nos Estados Unidos a fazer a minha investigação. E que, se soubesse, resumia-se esta frase. Portanto, 6 anos resume-se, mudamos pelo que fazemos. Porque a vida é isso mesmo. As coisas só podem ser mudadas por aquilo que eu faço no agora, no momento presente. E agora vou beber um bocadinho porque estou com sede. Ok. E, portanto, diz aqui, boa noite, Dália. Tem aqui muitos boa noites. Portanto, boa noites para todos os boa noites que foram aparecendo.
Aqui a Mariana me pergunta: é possível a confiança voltar e ser reconstruída após uma crise conjugal? Ou é aquele mito que uma vez quebrada, para sempre quebrada? Tem razão das duas coisas. Porque o que eu penso é o que vai ser a minha verdade. Agora, se a minha vida correu mal numa relação, e se eu digo, não, eu não posso confiar mais em alguém, eu ouço muito isto, quer nos homens, quer nas mulheres que atendo na prática clínica, em que vejo o quê? Eu nunca mais quero ver homens à frente, eu nunca mais quero ver mulheres à frente, eu nunca mais isto, nunca mais aquilo. E reparem que, como eu falei há pouco, se a nossa história de vida nos leva a ser aquilo que nós somos hoje, e se eu digo a mim próprio que nunca mais quero nenhuma relação, porque uma vez quebrada, para sempre quebrada, eu estou basicamente a dizer que o meu valor, que aquilo que eu sou hoje, não merece uma vida melhor do que aquela que eu tive. E se calhar esta narrativa de pensamento nunca nos passou pela cabeça, ou se calhar nunca passou pela cabeça de muitas pessoas que estão aqui a ouvir. Mas se eu abdico de viver a vida que posso viver por causa da vida que vivi, eu estou a dizer que eu não mereço mais vida para além daquela que eu vivi. Então o meu valor não merece mais do que aquilo tudo que eu já tive. Então eu vou ter que abdicar de ter o mesmo, porque eu estou a dizer que no máximo dos máximos a vida vai ser ou igual ou pior. E isto é eu estar a desvalorizar-me, obviamente. E portanto, temos que ser basicamente um eterno otimista, consciente, realista. Ou seja, se calhar eu tenho que aproveitar a experiência que me fez sofrer antes, das relações que quebraram e que não correram bem, tentar analisar e decompor ao máximo tudo que eu posso tirar partido para aprender dessa relação, para me conhecer o melhor, e, porque já estou mais perspicaz, como estou mais eficiente a conhecer a minha história, eu vou ganhar ferramentas, graças a essa história, para eu, se calhar, não perder tanto tempo em certas autoestradas que já conheci antes. E assim já saio nos apiadeiros. Ok? Portanto, daqui do António por falar em política, que é feito da decência política. É um tema interessante. Havemos de falar de psicologia política um dia para percebermos como é que se constroem a sociedade e as relações sociais. Um café com leite neste friozinho é maravilhoso. Cá está a Nádia, pelos vistos, sabe apreciar o momento, sabe ter momentos carpe diem, não é? E diz aqui a Daiane também, viver as pequenas coisas boas. É literalmente isso. É fundamental nós termos esta capacidade de viver as coisas boas. Portanto, ter cada dia esta preocupação de conseguirmos saborear os momentos, ter coisas boas. Porquê? Porque essas coisas boas vão acabar. E porque vão acabar, eu quero viver. Por último, e para acabarmos, o ponto número 6. Portanto, não acreditem em tudo que pensam. Ok? Portanto, não acreditem em tudo que pensam. Nós temos tanto pensamento, nós temos temos milhares de pensamentos. Já ouvi falar em 15 mil, 20 mil pensamentos por dia. Quando estamos mais obsessivos ou mais deprimidos ou com mais problemas para resolver, a intensidade e a qualidade desses pensamentos vai piorar. Portanto, nós vamos ter mais quantidade de pensamentos e vamos ter pior qualidade desses pensamentos. E, portanto, se eu vou valorizar e vou acreditar em tudo que penso, eu vou estar muito mais desgastado emocionalmente, porque eu vou começar a acreditar em cenários que são construídos na minha cabeça e que não correspondem à realidade que vai acontecer. E, portanto, reparem pelo próprio exemplo da nossa própria vida. Tudo o que nós pensávamos que de mal ia acontecer em muitas situações que íamos estar sujeitos e expostos, por regra, a vida correu melhor do que aquilo que nós pensávamos. Nós superamos o teste que ia ser muito difícil e que achávamos que não íamos conseguir. Nós conseguimos superar uma entrevista de emprego ou entrar naquele emprego que nós pensávamos que não íamos entrar. Nós não íamos conseguir falar com aquela pessoa ou ela não ia conseguir falar connosco se nós a abordássemos e afinal ela falou connosco e continuou a conversar. Conquistamos uma pessoa que nós pensávamos que não íamos conquistar. Por aí fora, a vida é isto. A vida é tentativa e erro.
A vida é muito mais a aceitação da exposição ao risco, à falha temporária, porque o meu valor permanente nunca é medido pelas minhas falhas temporárias. E se eu meço o meu valor permanente pelas minhas falhas temporárias, eu estou sempre a distorcer o meu valor permanente e estou a ser injusto com a minha capacidade de construir o valor para o resto da minha vida. Portanto, a melhor forma de conseguirem ser mais justos convosco, com vocês mesmos e com vocês mesmas, não é? Portanto, entre Brasil e Portugal, o erro que devemos evitar é claramente cuidar bem dos outros e cuidarem mal de vocês. Portanto, eu tenho que cuidar tão bem de mim como tão bem dos outros. E aí é que é o nosso objetivo principal. Portanto, é o nosso objetivo. Aqui mais comentários, a vida nunca acaba, pode mudar de dimensão, concordam? É sci-fi, não é? O António está a ver muita televisão e muitos filmes. Precisamos atentar para os detalhes da vida. Claramente nada. Quanto mais eu consigo interpretar e conhecer a minha história de vida, mais paz eu faço com o meu passado, para conseguir estar mais liberto no presente, para conseguir construir o futuro. Tudo parte da coragem de mudar em prol de uma vida melhor e da concretização de objetivos de vida e de sonhos. Os macacos têm que me sair da cabeça. Exato, é abanar a ver se eles caem, não é? Diz aqui o Luís Celo: por vezes os maus pensamentos parecem reais. Parece que tudo se constrói e dá sentido aos pensamentos. Sim, os pensamentos é uma associação de ideias. Os pensamentos pegam em factos da nossa vida, vão buscar factos do passado e depois constroem uma narrativa e vão ligando as pontas soltas que ficam. E se nós deixamos o pensamento à solta, sem uma capacidade consciente de gestão desses pensamentos, nós aumentamos sempre as nossas vulnerabilidades. E terminamos em grande com uma frase da Dália, que é: tudo começa connosco. De facto, Dália, isto resume o que sempre fui defendendo e tudo aquilo que vamos tendo pela evidência, é que tudo começa connosco. Nós mudamos pelo que fazemos. Portanto, a lógica é sempre aquelas duas âncoras que todos estes programas eu tenho tentado transmitir quase como psicólogo e como alguém que quer estar ancorado naquelas duas âncoras. Aumentar o sentido da responsabilidade individual para que as pessoas percebam que não há destino para além daqueles que fazem no aqui e no agora. Não há destino traçado, porque se a minha vida hoje é produto das minhas experiências e daquilo que me aconteceu, então se eu hoje oferecer a mim novas e melhores memórias, eu amanhã vou ter se eu oferecer a mim hoje novas e melhores experiências, amanhã vou ter novas memórias e melhores memórias. Ok? Portanto, foi com muito gosto que hoje tivemos este nosso episódio sobre o erro que deve evitar. Portanto, devem cuidar tão bem de vocês como cuidam dos outros e não estar a desequilibrar a balança em detrimento de vocês mesmos. E por isso espero que aproveitem estas recomendações, espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje. Agradeço ao apoio da M Saúde e do Bom Dia, o Bom Dia que é o nosso media partner de agora em diante, para o que vamos continuar a fazer e as surpresas que aí vêm para dezembro e para a partir de janeiro também. Portanto, conto convosco na próxima semana. Se gostaram deste tema, se vocês têm amigos ou familiares que acham que este tema seria importante para eles, porque se acham que eles andam meio esquecidos deles, porque estão sempre aqui a salvar todos à volta, partilhem esta live, ela vai ficar disponível aqui no Instagram e vai ficar também disponível a partir de amanhã no YouTube. E também depois é partilhada no Facebook e no LinkedIn. Portanto, foi um gosto. Obrigado pela vossa presença a todos. Adoro também a vossa presença. Obrigado, Dália. Cuidem de vocês. Muitos momentos Carpe Diem. Nem imaginam que um momento Carpe Diem por dia nem sabem o bem que vos fazia. Portanto, um abraço estoico e até para a semana.